encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Gênesis 3, do 15 ao 19. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Mesmo assentados como os queridos estão, façamos essa leitura com reverência ao nosso Senhor. Gênesis, capítulo 3, versículos de 15 a 19. Diz assim a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva no campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos orar? Santíssimo Deus, grandioso Pai, nós acabamos de ler a sua palavra nesse instante. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Nós pedimos, ó Pai, fale profundamente e individualmente a cada um de nós. Incomode-nos, para que nessa data tão importante na nossa caminhada da fé, possamos ser lembrados a quem pertencemos e quem somos. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. No Brasil nós temos uma banda bem conhecida em tempos anteriores, que é a banda Ultraje a Rigor. E ela tem uma música bastante conhecida, que tem um trechinho bem interessante, que diz: a gente faz carro e não sabe guiar, a gente faz trilho e não tem trem para botar, a gente faz filho e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Essa pequena porção dessa música, meus irmãos, reflete bem a profundidade do nosso texto, onde nos mostra que sem Cristo Jesus, distantes do relacionamento com Deus, nós somos inúteis como o pó da terra. E nessa oportunidade eu convido os queridos a nos voltarmos à palavra de Deus, para aprendermos como nós podemos deixar de sermos inúteis, como através do encontro com Cristo Jesus, nós somos pessoas úteis na presença de Deus. O livro de Gênesis narra a criação do mundo. É o livro dedicado a mostrar de onde nós viemos, a quem nós pertencemos, como tudo existe, qual a origem de todas as coisas. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e o primeiro livro do Pentateuco, os 5 livros que são considerados livros da lei, o livro Torá para a comunidade judaica. É interessante nós vermos como Gênesis, de forma específica, em seus primeiros capítulos, se destaca pelo comprometimento em estar mostrando de onde o homem veio, como o homem errou, e como Deus mostrou ao homem onde estava o seu erro. O livro de Gênesis, nos seus primeiros capítulos, mostra Adão, um homem criado santo, perfeito, irrepreensível, escolhendo errar, escolhendo deixar o caminho de santidade para abraçar o pecado. Nós vemos a escolha tola de um homem que condenou toda a humanidade. E no versículo de número 15, meus irmãos, no capítulo de número 3, fica explícito como por causa de Adão nós temos todos os sofrimentos, como por causa de Adão nós já nascemos condenados ao inferno, como por causa de Adão toda a humanidade está destinada ao pó, como por causa de Adão nós todos sofremos. A terra produz espinhos, há fome na terra, há pecado no mundo. E nessa oportunidade eu convido os irmãos
a partir do proto-evangelho contido no versículo de número 15, a estarmos aprendendo a respeito de como nós verdadeiramente devemos obediência a Deus. E nós teremos algumas noções sobre a obediência a Deus. Começando aqui no versículo de número 19, que diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A primeira noção sobre a obediência a Deus, meus irmãos, que nós precisamos ter, é que a obediência falha de Adão nos fez pó. Para você que não sabe, Adão, ele era realmente um homem mais rico, mais bonito, mais cheiroso, mais forte, mais influente, o mais que você conseguir colocar aí. Todos os adjetivos positivos que você encontrar, Adão era, porque ele era o único homem existente. Então, automaticamente, ele era o melhor em tudo mesmo. E por ser tão bom, ser tão capaz, teologicamente falando, Adão ele não era uma criança. Ele foi criado com a capacidade cognitiva de um adulto, de forma que ele sabia o que deveria fazer, por que deveria fazer, e ele tinha ainda aqui pequena uma noção de que desobedecer essa ordem traria consequências. Ele sabia que o dia que ele comesse ele morreria, ponto. Ele não sabia as implicações dessa morte, mas ele sabia que morreria. O pó da terra havia se tornado espelho da glória e majestade de Deus, através do cuidado de Deus em trazer aquele pó, adicionar a ele água da vida, para que ele pudesse então se tornar barro e receber o sopro de vida em si. Havia ali um homem. Adão não era criança. Adão fora criado em santidade, ele era perfeito. E então, quando ele decide desobedecer a Deus, meus irmãos, ele incorre num erro terrível. Todo desejo que fora nutrido em seu coração, através do veneno da serpente em suas palavras, fez com que ele desejasse ser igual em poder, em conhecimento, em majestade, como Deus era, como Deus é e como Deus sempre será. Ironicamente, meus irmãos, aquilo que ele achava que iria melhorar drasticamente a sua vida, trouxe uma quebra tão grande, mas tão grande para a sua existência, e ele morreu. Morreu espiritualmente. Estava totalmente separado de Deus. Havia inimizade entre Deus e o homem, aquele que foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Transgredir as fronteiras divinamente colocadas não trouxe ao homem, não trouxe à mulher, não trouxe à humanidade qualquer vantagem. Todas as desvantagens que nós temos hoje, incluindo o coronavírus, é unicamente por causa do pecado de Adão. Se Adão não tivesse pecado, não haveria doença, não haveria cargos e abrolhos, não haveria fome, não haveria desobediência a Deus. Pela obediência à falha de Adão, todos nós somos pecadores, todos nós somos pessoas que desobedecem a Deus, todos nós nascemos em pecado. Pelo poder do Senhor, o pó tornar-se barro, receber a vida, e pela permissão do Senhor, transgredir a sua lei. Pela falha de obediência, pela obediência à falha de Adão, todo o homem, toda a humanidade está condenada a jazer no pó. Todos nós, meus irmãos, estamos condenados a morrermos, a descermos à sepultura, a descermos ao Sheol. Todos nós iremos encontrar realmente a morte. O Senhor, após o erro de Adão, o encontrou, chamou para conversar e explicou onde ele tinha errado, qual tinha sido o seu erro, e mostrou a ele as consequências da sua transgressão. Ele explicou a Adão algo que nós muitas vezes nos esquecemos. Por mais que Adão fosse o melhor ser humano sobre a terra, ele continuava sendo pó ao se comparar com Deus. Por mais rico, inteligente, por mais próspero, por mais influente que Adão fosse, comparado à grandeza e majestade de Deus, ele continuava sendo apenas pó. O pó se esqueceu o que era e para o que existia. Adão, o melhor ser humano até então, se esqueceu quem era Deus e quem ele era. E muitas vezes, meus queridos, nós incorremos no mesmo erro, de nos esquecermos de que nós somos somente pó, de nos esquecermos que nós, afastados de Deus, não temos perspectiva nenhuma de futuro, nenhuma de vida, nenhuma de existência. Sem Deus, nós somos semelhantes ao pó sobre os móveis, inúteis,
indesejáveis, sujeira no mundo. Sem Deus, nós estamos apenas contando os segundos para recebermos a ira dele sobre as nossas vidas. Dia após dia, meus irmãos, nós temos vivido sob a influência do pecado. O desejo por sermos grandiosos, poderosos, aplaudidos e reconhecidos por todos, tem feito com que nós sejamos cada vez mais voltados para o pecado, direcionados para o pecado e desejosos pelo pecado. O homem natural, toda a humanidade que não tem conhecimento ou encontro com Cristo Jesus, que agora está representado em Adão, deseja ser ilustre, mas não passa de pó da terra, não passa de sujeira no mundo. Por sermos representados por Adão, meus irmãos, nós já nascemos em pecado, como menciona o salmista Davi no Salmo de número 51. Nós nascemos em pecado, as nossas mães nos conceberam em pecado. Nós já nascemos pecadores, já nascemos condenados a sermos mesquinhos, raivosos, traiçoeiros, pecadores. Já nascemos totalmente destituídos do senso de moral, de certo, de errado. Por causa da obediência à falha de Adão, somos apenas pó, um monte de pó, pretensioso, orgulhoso, totalmente vaidoso da sua miséria. Não se engane, meu querido. O lixo em um saco bonito não deixa de ser lixo. O homem, por mais vaidoso, por mais rico, por mais influente que seja, se não possuir Cristo Jesus em seu coração, ele não passa de um monte de pó. Um pó como todos os outros. Um pó que descerá à sepultura. Portanto, meus irmãos, por mais influentes que nós sejamos, por mais bonitos, por mais cheirosos, por mais atraentes, lembremos-nos que somos apenas pó. Diante de Deus, não passamos de pó. E principalmente sem Ele, não passamos de pó. O homem é apenas pó. E Deus é o Criador e sustentador de toda a criação. Vamos abaixar nossa bola, porque a gente realmente não passa de um monte de pó. Além disso, meus irmãos, ainda no versículo de número 15, nós temos a nossa segunda noção sobre obediência, que nos diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A segunda noção sobre obediência a Deus que nós temos no nosso texto é a obediência perfeita de Cristo que nos fez barro. Meus irmãos, como eu mencionei, no versículo de número 15 nós temos o próprio Evangelho. O que significa isso? Significa que a promessa de um Redentor, da sua obra e da sua pessoa já estava contida aqui. A promessa de que mesmo um homem tendo transgredido a lei de Deus, não permaneceria assim eternamente, já estava aqui. A humanidade já aguardava o seu Redentor. Cristo foi o único que não veio do pó. Cristo não era apenas 100% homem. Cristo sempre foi 100% Deus e 100% homem, meus irmãos. Portanto, Cristo nunca teve pecado. Cristo não nasceu em pecado através do seu nascimento miraculoso, virginal. Cristo Jesus continua sendo 100% santo. E foi através dele que obtivemos a oportunidade de deixarmos de sermos apenas pó. Cristo foi o primeiro a não voltar ao pó. Ele foi o primeiro a ressuscitar e ser glorificado. Lázaro já foi ressuscitado. No Antigo Testamento temos pessoas que foram ressuscitadas, mas o único a ressuscitar e não morrer novamente foi primeiramente Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus ressuscitou e Cristo Jesus foi glorificado. Assim, por sua obediência plena e perfeita, Cristo nos representou diante do Pai, assumiu a nossa dívida, de modo que agora, meus irmãos, todo aquele que pertence a Cristo Jesus, por mais pó que seja, por mais indigno que seja, tem o seu representante perfeito, honrado, poderoso, justo e merecedor de todas as bênçãos possíveis, Cristo Jesus, o justo. Através dele, meus irmãos, nós temos a compreensão de que mesmo não merecendo, nós somos aceitos através do seu sacrifício perfeito, do seu sacrifício único e perfeito por toda a eternidade. Mas não se engane de forma nenhuma. A obediência de Cristo Jesus não foi balizada, não foi através do nosso merecimento, não foi porque nós fôssemos bonitos, atraentes, porque nós fôssemos de alguma forma merecedores. O sacrifício de Cristo Jesus foi movido em primeiro lugar
pelo seu amor e obediência ao Deus Pai. Cristo, de forma alguma, poderia olhar para nós e ver algo que em nós pudesse mover o seu coração a simpatizar-se, a olhar para nós e dizer: eles merecem, de forma alguma. E é importante nós nos lembrarmos disso, meus irmãos, porque Cristo Jesus pagou um preço que humano nenhum jamais poderia pagar, nem sequer por ele mesmo, nem sequer por um só ser humano. Cristo Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, esvaziou-se da sua glória. O Deus totalmente santo veio habitar entre os pecadores, entre aqueles que moram, que desejam, que anseiam pela degradação, tanto dos seus corpos, como também dos seus corações. O Deus que não tem contato com o pecado, esvaziou-se da sua glória para viver entre aqueles que chafudavam no pecado. Meus irmãos, diante disso nós percebemos que para Cristo Jesus, o seu sofrimento não começou apenas na cruz. Era angustiante, e é angustiante para Deus ter contato com os pecadores, ter contato com aqueles que de forma alguma estão plenamente justificados. Por isso o sacrifício de Cristo Jesus não foi bonito, não foi nada fácil de ser assistido. Quando você assiste ao filme A Paixão de Cristo, você fica meio agonizado, agoniado por estar vendo aquilo, mas aquilo é uma fração, meus irmãos, do real sofrimento de Cristo Jesus por todos nós. O seu corpo foi moído, a sua carne foi rasgada por causa dos nossos pecados, pecados esses que nós muitas vezes nem ruborizamos a cara ao estarmos fazendo, pecados esses que os nossos corações nem pesam nas maioria das vezes por estarem cometendo. Nós erramos constantemente, e o sacrifício de Cristo Jesus para cobrir tudo isso, foi necessário que este sacrifício fosse hediondo, fosse um sacrifício que de forma alguma fosse prazeroso de ser assistido, um sacrifício hoje que, se fôssemos assistir, nós passaríamos mal, nós não conseguiríamos ver até o fim. Mas assim como lemos em Isaías 53, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, Jesus permaneceu mudo, de forma alguma reclamou com o Pai, de forma alguma afastou de si o cálice da ira de Deus. Ele assumiu toda a ira que deveria ser nossa, toda a ira que deveria ser despejada sobre nós, sobre si. Cristo nos representou, Cristo nos substituiu, Cristo cumpriu o que Deus prometera aqui em Gênesis 3,15. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele mostrou a Satanás que não há guerra entre o bem e o mal, onde Deus está numa queda de braço com Satanás. Satanás está destituído de todo o domínio, de toda a honra que ele possa imaginar. Satanás está derrotado, meus irmãos. Satanás, ele não está aguardando para um último combate com o Senhor. Satanás está esperando a última martelada para sofrer junto com seus seguidores toda a ira de Deus por toda a eternidade. Nós em Cristo Jesus fomos salvos, nós em Cristo Jesus fomos justificados, nós não temos mais dívida diante de Deus. Cristo Jesus, de uma vez por todas, pagou por nós. Em Cristo, o nosso monte de pó recebe a vida pelo Espírito Santo, a liga necessária para deixarmos o seu monte de pó e passarmos a ser barro na mão do Senhor, barro a ser moldado segundo a vontade do Senhor. O pó seco sem vida, meus irmãos, quando recebe a quantidade adequada de água, pode novamente receber a maleabilidade para ser uma argila na mão de um excelente oleiro. A quantidade de água adequada, a vida que nós precisávamos por estarmos mortos em nossos delitos e pecados, foi conquistada, granjeada, através do sangue e do corpo de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus, meus irmãos, poderia nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. Somente Cristo Jesus poderia quitar a nossa nota de dívida diante do Senhor, para fazer com que a nossa insignificância, com que o nosso merecimento fosse substituído, fosse compensado pelo seu merecimento, pela sua significância, pela sua honra e majestade diante do Pai. Somente em Cristo Jesus poderíamos capacitar a termos vida ao invés de morte. Somente Cristo poderia trazer vida para o nosso monte de pó morto em seu delito e pecado. Nosso monte de pó
não custou pouco, meus irmãos, custou muito. Custou a vida de Cristo Jesus. Para que hoje tivéssemos acesso a Deus, um homem inocente morreu por cada um de nós, eleitos de Deus. Para que hoje pudéssemos ouvir tão belas canções, para que hoje pudéssemos orar a Deus, para que hoje pudéssemos estar em comunidade servindo ao Senhor, um homem inocente, diante dos seus acusadores, mudo, foi totalmente maltratado, humilhado, para sermos aceitos diante de Deus, para sermos aceitos diante do Pai. Portanto, não se esqueça, meu irmão, diante do nosso monte de pó, diante da nossa inutilidade, a graça e a majestade, a glória de Deus em Cristo Jesus fez com que fôssemos substituídos, justificados, perdoados dos nossos pecados. Através de Cristo Jesus, nós temos vida em abundância, para o nosso monte de pó se tornar mais uma vez barro nas mãos do Senhor. Nesse dia, que você não se esqueça que em Cristo Jesus você pertence a Deus, é barro nas mãos do habilidoso oleiro, aquele que enviou Cristo Jesus para morrer por nós, pagar os nossos pecados e nos dar vida em abundância. Em Cristo Jesus, somos barros nas mãos do Senhor. E por último, mas não menos importante, nós temos a nossa terceira e última noção sobre obediência a Deus. Se encontra nos versículos 15 a 19. Eu farei novamente a leitura e peço que os irmãos se atentem. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A terceira e última noção sobre obediência a Deus, meus irmãos, é que a obediência pessoal reflete o nosso estado de vaso de honra. Quando nós entendemos que somos barro na mão do Senhor, nós compreendemos então que esse habilidoso e poderoso oleiro, dia após dia, vai retirando de nós tudo aquilo que ele sabe que não é adequado, tudo aquilo que ele sabe que não é necessário, para que nós estejamos o adorando, para que nós estejamos o servindo. Constantemente, o oleiro, quando ele está moldando o seu vaso, o seu barro, ele vai adicionando mais água, para estar tirando toda a aresta, toda a deformidade, para estar aplanando tudo aquilo que ele deseja que seja plano, e para estar dando molde a tudo aquilo que ele deseja que não seja tão retinho, tão adequado de forma geométrica. Por isso, meus irmãos, quando nós compreendemos dessa forma, nós percebemos que quanto mais nós somos santificados através da ação do Espírito Santo, mais os nossos corações recebem maleabilidade para serem moldados, guiados, para serem formatados segundo a vontade do Senhor. E isso, como nós sabemos, é um processo, é dia após dia. Cada dia mais o Senhor vai tirando de nós toda a vontade pelo pecado, e através da ação do Espírito Santo nós vamos recebendo vontade pelas coisas do Senhor, prazer na vida com Deus. E é muito importante nós compreendermos isso, porque a cada dia mais, quanto mais nos enchemos do Senhor, mais Ele retira de nós tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não serve a Ele, tudo aquilo que transgride a sua lei, tudo aquilo que não faz com que nós sejamos agradáveis a Ele. A cada dia, através do Espírito Santo, nós somos capacitados a cedermos à vontade de Deus e a obedecermos ao que Ele deseja e que Ele sabe com 100% de convicção que é o melhor para nós e aquilo que glorifica acima de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, é bastante importante nós compreendermos isso. E de forma mais clara ainda, o apóstolo Paulo explica isso ao jovem Timóteo, e eu convido você a abrir o texto comigo para que nós possamos ver 2 Timóteo, no capítulo de número 2, os versículos 20 e 21. Segundo Timóteo,
capítulo de número 2, versículos 20 e 21. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O que Paulo explica ao jovem Timóteo, meus irmãos, é aquilo que nós já deveríamos estar carecas de sabermos: que todos aqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor, todos aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho e agora pertencem a Cristo Jesus, devem viver em honra para a glória do Senhor. Ele usa o exemplo de vasos, que era algo muito comum. Hoje, se nós fôssemos colocar, seriam os potes. Os vasos eram as Tupperware daquele período, né? Então hoje a gente pode compreender de forma bem adequada que há potes que a gente guarda coisas que servem para comer, e potes que a gente usa até para guardar lixo, até para servir de lixeira. Por isso o apóstolo Paulo deixa bem claro: aqueles que vivem em santidade servem como vasos de honra para a glória do Senhor. E nós, meus irmãos, somos comprados no preço da carne e do sangue de Cristo Jesus, para servirmos como vasos que comportam honras e glórias ao nome do Senhor. Não fomos chamados de forma alguma para trazermos desgosto a Deus, meus irmãos. Longe disso. Fomos resgatados para vivermos de forma que glorifique o nome do Senhor. O Senhor nos predestinou, antes mesmo da fundação do mundo, para sermos utilizados para aportarmos honras ao seu nome. E hoje, nesse domingo pascual, nós somos lembrados que os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações devem servir única e exclusivamente para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa obediência pessoal, meus irmãos, não faz com que nós sejamos salvos, longe disso. A nossa obediência pessoal reflete o nosso entendimento de que nós somos salvos e de que nós hoje vivemos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós somos chamados para uma vida de exclusividade, para uma vida totalmente voltada para agradarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Quando nós fugimos das tentações, quando nós fugimos do pecado, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos entendendo e declarando ao nosso Deus que nós temos prazer na vida em santidade, na vida em exclusividade ao nosso Deus. Nós aprendemos a refletir o estado de pecadores perdoados, e não de pecadores inveterados, não de pecadores contumazes, não de viciados no pecado. A obediência pessoal, a santificação, faz com que cada dia nós demonstremos que realmente nós somos predestinados para vivermos em santidade, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Como vasos de honras, meus irmãos, nós devemos a cada dia entendermos que o Espírito Santo nos capacita a abandonarmos tudo aquilo que não agrada a Deus, para que os nossos corações sejam alimentados pela sua santa palavra, para que os nossos pensamentos, ações e palavras glorifiquem ao Senhor, independente de onde nós estejamos, independente com quem estejamos, independente de quem estiver ao nosso redor. As nossas palavras, ações e pensamentos devem glorificar o Senhor, porque nós somos vasos de honra, vasos que portam honras ao Senhor. Agora, nós somos capacitados a não vivermos a nossa insignificância, a nossa falta de sentido, no nosso monte de pó. Agora, através da moldagem do Senhor, através do seu Santo Espírito, nós somos capacitados a viver com propósito, a viver com sentido, a viver exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Tudo que você materialmente conquista, se você não entendeu até hoje, eu quero que você preste bastante atenção. Tudo que materialmente você conquistar, seja carros, sejam mansões, apetrechos tecnológicos, corpos moldados à cirurgia, à academia, tudo que você conquistar vai ficar na terra, meu irmão, vai ficar aqui. Quando você for para a glória, tudo vai ficar aqui. Se o seu objetivo é só juntar isso, se a sua capacidade de entendimento de objetivo de vida é juntar tudo isso para se sentir realizado, eu lamento te informar que você sempre vai se voltar ao monte de pó. Coisas que se esvaem entre os seus dedos, coisas que não satisfazem. Por isso, o chamado do Senhor, meus irmãos, não é para nós fazermos um voto de pobreza, vestirmos panos de saco, jogarmos cinza sobre as nossas cabeças
e saímos por aí dizendo que não temos apego nenhum a nada do mundo. O chamado do Senhor é para, como vasos de honra, termos bonitos carros, bonitas casas, cuidarmos do nosso corpo, da nossa saúde, cuidarmos das nossas vidas, mas não com o objetivo de nos satisfazermos, mas unicamente com o objetivo de glorificarmos o nome do Senhor, para através de nós toda a honra, glória e louvor não seja direcionada a nós, um monte de pó, mas como vasos de honra para o nosso possuidor, para o nosso dono, para aquele que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. O nosso objetivo, meus irmãos, é comermos, bebermos, vivermos e fazermos qualquer outra coisa para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Na Páscoa nós somos lembrados que nós somos comprados, mas comprados com um objetivo claro e definido. Comprados para que Deus seja glorificado em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação que nós fizermos. Nós somos resgatados do reino das trevas para o reino da luz, para vivermos em luz e para glorificarmos o Senhor Deus. Como vasos de honra, devemos buscar rendimentos, não aqui, mas na pátria celestial. Como nós cantamos no nosso hinário várias e várias vezes, nós somos forasteiros aqui, meus irmãos. Em terra estranha nós estamos. Celeste pátria sim, é para onde vamos. O nosso coração deve já estar rumando para o céu. E os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações devem servir para demonstrar que nós somos embaixadores de Deus na terra, servindo não a este mundo caído, não a este mundo voltado ao pó, mas servindo ao Deus que nos resgatou através de seu Filho, para nos fazer barro e para nos moldar como vasos de honra, para a honra e glória do seu nome. Portanto, meu irmão, que você, neste dia que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, seja lembrado que deve viver em novidades de vida para Deus, e por isso agradeça a Ele por tudo que você recebeu, por tudo que você tem, por tudo que você é, porque tudo isso serve para a honra e glória do Senhor. O nosso barro foi moldado para que a nossa mesquinhez, a nossa raiva, a nossa vaidade e orgulho, para que o nosso egoísmo fosse substituído pelo desejo incessante de glorificarmos a Deus em todo momento, em todo lugar, por toda a eternidade. E que assim nós compreendamos, não somente na Páscoa, não somente nas reuniões da igreja, mas em todos os momentos, que pela obediência falha de um homem, todos nós somos condenados a padecermos no pó. Que pelo sacrifício de um homem inocente, pela obediência perfeita deste homem, todos eleitos de Deus, todos nós fomos resgatados para vivermos agora como vasos de honra, para viver de uma forma única e exclusiva, para que Deus em tudo seja glorificado, honrado, em cada pensamento, em cada ação, em cada palavra nossa. E que em todos os momentos nós vivamos única e exclusivamente para Deus. Nós somos pertencentes a Deus, comprados por um preço caríssimo, um preço muito além do que nós merecíamos, do que nós valíamos, e que a nossa vivência, o nosso proceder, demonstre isso a todos, e que diante de Deus nunca nos esqueçamos que éramos pó, em Cristo Jesus somos barro, e através da ação do Espírito Santo somos vasos de honra para o nosso Deus. Que assim vivamos, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, gostaria de orar por você nesse instante. Se você ainda não tem vivido dessa forma, consciente diante do Senhor, eu te convido a se voltar ao nosso Deus, em humildade, em reverência, em total submissão. Amado Deus, bondoso e poderoso Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, neste momento no qual acabamos de ouvir a ministração da sua palavra. O nosso clamor, a nossa oração, ó Pai, é para que o Senhor toque nossos corações, nos faça criarmos vergonha na nossa cara, ó Pai, para lembrarmos que nós temos dono, para lembrarmos que não vivemos de acordo para onde o nosso nariz aponta, para lembrarmos, ó Pai, que nós fomos comprados através do sangue do Seu Filho, através de esmigalhar os Seus ossos, a Sua carne, para nos lembrarmos que nós pertencemos ao Senhor. Ó Senhor, toque profundamente nosso ser, nos constranja a sairmos dessa vida de mesmice,
dessa vida, ó Pai, de voltados a cultuarmos o pó e o que o pó pode oferecer, Senhor. Que nós nos lembremos que o sacrifício do Seu Filho foi um objetivo para nós, relacionamento com o Senhor. Glórias ao Senhor o tempo todo, ó Pai, constantemente, por toda a eternidade. Que nós sejamos lembrados neste domingo de Páscoa, que as dificuldades, que as adversidades, que os problemas, que tudo aquilo que se apresenta diante de nós serve para demonstrarmos que o nosso coração está firmado no Senhor, que os nossos pensamentos, ações e palavras servem para o Senhor, servem para a glória do Senhor, e que todos nós que estamos aqui nessa noite sejamos incomodados pela Sua palavra. Exorta-nos, ó Pai, para vivermos de modo digno diante do Senhor, que abandonemos os nossos pecados, não para o nosso louvor, mas para a glória do Seu nome. Nos constrange a lembrarmos que vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor. Que sejamos lembrados que a nossa existência é única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. E é no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Deus os abençoe, hoje e para todos sempre.